Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, com alegria, celebramos o mistério da palavra de Jesus, que cresce com força própria e abriga a todos os filhos de Deus como os galhos de um grande arbusto em que as aves do céu fazem seus ninhos. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 4, depois o versículo 5 a 10, depois o versículo 13 a 17. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 4, depois o versículo 5 a 10, depois o versículo 13 a 17. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela e ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu e enviou. E fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vês tudo uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então aqui nessa primeira leitura, mostra pra gente, que Davi comete um adultério e um homicídio, Ou seja, ele comete dois pecados aqui, O adultério e o homicídio, Então, a gente vê aqui, que Davi, ele faz coisas erradas aqui. Isso mostra pra gente que nós não devemos fazer isso, Então que a gente possa realmente refletir, que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus, Davi, estava desobedecendo. Davi, que até então, sempre fez a vontade de Deus, a partir daqui começou a desobedecê-lo, E a gente não deve fazer isso. A gente deve sempre, fazer a vontade de Deus, sempre obedecê-lo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga.
E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, até o capítulo 3, né, o evangelista São Marcos, né, fala que Jesus ensinava, mas não diz ainda qual o conteúdo do ensinamento. Isso até o capítulo 3. A partir do capítulo 4, ele apresenta o conteúdo do ensinamento de Jesus sob a forma de parábolas. Então, hoje, nós lemos as parábolas da semente que cresce por si e a parábola do grão de mostarda. A parábola da semente que cresce por si diz que o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra e esse alguém, permanecendo acordado ou dormindo, não interfere no crescimento dela. Ela germina e cresce sem que ele saiba. Torna-se uma planta, depois produz a espiga e depois os grãos que enchem a espiga. E com o fruto maduro dá-se a colheita. Ao semeador bastou lançar a semente. A parábola é uma espécie de demonstração da força própria e misteriosa da palavra do reino de Deus, que cresce por si mesma, produzindo fruto até o dia da colheita, o dia da nova vinda de Jesus. Sem dúvida, essa parábola é uma exortação a confiar na força do Evangelho. E quanto a nós, devemos lançar sempre a semente do reino por meio de palavras e atitudes, né? Como, por exemplo, o gesto de não ofender ninguém, bem como de agir em favor da justiça e da igualdade. Então, Jesus ensinou também que o reino de Deus é como um grão de mostarda, o menor dos grãozinhos. E essa sementinha, quando semeada, cresce e torna-se uma grande árvore, servindo até de abrigo para as aves do céu. Então, que nós realmente possamos também refletir essas parábolas, né, esses ensinamentos de Jesus para a gente, que a gente possa realmente, né, lançar, né, sempre a palavra, lançar a semente da palavra a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.